Olá pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma videoaula. Nesta videoaula de hoje, que tem como tema objetivo e objeto do ensino de geografia na educação básica, eu espero que ao final dela vocês possam compreender o que é o objetivo e o que é o objeto do ensino de geografia na educação básica. Para tanto, eu irei seguir um percurso que nos leve a atingir este objetivo centrado em 4 pontos. Esses 4 pontos são os seguintes: a importância da concepção de ensino. Um outro ponto que nós iremos discutir nesta aula refere-se ao objetivo do ensino de geografia na educação básica. O terceiro ponto se refere ao objeto do ensino de geografia na educação básica. E o último ponto que estrutura esta nossa videoaula, nós vamos discutir um pouco sobre o papel do professor, da professora de geografia nesse processo, ok? Com relação ao nosso primeiro ponto, que trata sobre a importância da concepção de ensino, antes de discutirmos sobre o objetivo e o objeto do ensino de geografia na educação básica, eu gostaria de tecer algumas rápidas considerações, levando em consideração aquilo que uma autora do ensino de geografia bastante reconhecida, a professora Lana de Souza Cavalcante, nos apresenta, nos coloca. Então, nesse sentido, é importante para se discutir ou para se ter de forma clara o que é o objetivo do ensino de geografia na educação básica, bem como saber o que ensinar em geografia na educação básica, que é o seu objeto, é importante se ter claro do que vem a ser o ensino, né? Acerca de que concepção de ensino parte. Então é importante saber de que concepção de ensino deve-se partir. Tendo isso claro, fica muito fácil o professor, a professora de geografia, eleger os objetivos e saber promover esse direcionamento em termos de aprendizagem junto aos seus alunos na educação básica, bem como fica mais fácil ele saber o que ensinar a esses alunos na educação básica. Esta concepção de ensino, ela é fundamental para que a gente possa delimitar, delinear de forma mais precisa e de forma mais clara os objetivos do ensino de geografia e o objeto do ensino de geografia na educação básica. Segundo Lana de Souza Cavalcante, o ensino ele se constitui como uma intervenção nos processos intelectuais, sociais e afetivos do aluno. Então, como nos coloca Lana de Souza Cavalcante, o ensino ele trata-se de uma intervenção intencional nos processos intelectuais, nos processos sociais e nos processos afetivos dos alunos e das alunas na educação básica. Qual o objetivo disso? Qual a pretensão disso, né? Isso é importante porque essa ação, ou seja, essa ação de intervir intencionalmente, que é o ensino, busca fazer com que os alunos possam estabelecer relações conscientes e ativas com o objeto de conhecimento. Esse entendimento dessa perspectiva de ensino, que é uma perspectiva socioconstrutivista, implica, resumidamente, segundo esta autora, Lana de Souza Cavalcante,
afirmar que o objetivo maior do ensino de geografia é a construção do conhecimento pelo aluno. Então, essa perspectiva de ensino, ela tem como foco central estabelecer ações de intervenção nos processos intelectuais, nos processos sociais, nos processos afetivos dos alunos, de modo a fazer com que eles possam construir o conhecimento. De modo também que todas as ações devem estar voltadas, as ações do professor, da professora, para a eficácia desta construção do conhecimento por parte do aluno ou por parte da aluna. Isso é fundamental, isso é imprescindível, porque coloca no centro os dois atores do processo de ensino. De um lado, a responsabilidade do professor, da professora, e de outro lado, a responsabilidade do aluno, da aluna, neste processo de construção do conhecimento. Então, essas ações, elas devem pôr o aluno como sujeito do processo do conhecimento. Então, o aluno ele deve ser colocado em atividade diante esse meio externo ou esse mundo externo, que é o próprio conteúdo, que é o próprio mundo onde ele está inserido, inserir tudo isso no processo de construção do conhecimento por parte do aluno. Então, todas as ações, sobretudo essas ações do docente, essas ações do professor, elas devem pôr o aluno, que é esse sujeito do processo de conhecimento, em atividade diante desse meio externo, que são os conteúdos, né? O qual esse meio externo, que são os conteúdos e a própria realidade vivida pelos alunos, devem ser colocados no centro ou no processo ou devem ser tomados como objeto de conhecimento. Ou seja, o aluno ele deve ter como esse meio, né, que são os próprios conteúdos, como uma relação ativa, como uma espécie de desafio que leve ele a um desejo de aprender, que leve ele a um desejo de conhecer. Então, inicialmente, eu gostaria de ter colocado isso para vocês antes de discutirmos o objeto e o objetivo de ensino de geografia na educação básica, porque estabelece as condições importantes para que se traça com precisão, se traça com mais significância os objetivos e o que ensinar para atingir esses objetivos na educação básica. Essa premissa de saber o que é o ensino torna-se central, torna-se fundamental a partir da ação do docente, a partir do professor. Então, nessa perspectiva, tomar o ensino, ou ter o ensino com uma intervenção intencional, ensinar se constitui de uma ação por parte do docente e se constitui com objetivos, se constitui, portanto, com intencionalidades. E essas intervenções e essas intenções, essas intencionalidades recaem sobre os alunos, sobretudo nos seus processos e nas suas formas de pensar, nas suas formas de ver o mundo, de ver as coisas, que são os processos intelectuais. Essas ações e essas intenções por parte do professor, elas recaem sobre os processos sociais, ou seja, as formas pelas quais os alunos vivem e se relacionam em sociedade, em suas comunidades, e essas intervenções e essas ações, elas recaem sobre os processos afetivos, a forma como os alunos se relacionam diretamente uns com os outros, desde o seu ambiente familiar, desde o seu ambiente de interações com os amigos, né, com a escola, com a comunidade.
Então, isso é fundamental ter claro para que, voltando a repetir, possa se estabelecer objetivos e possa se estabelecer objetos com precisão significativa em termos de aprendizagem por parte dos alunos. Todas essas ações, todas essas intervenções, todas essas intencionalidades vão fazer com que os alunos possam ser atores de construção do conhecimento através dessas possibilidades que são elencadas. Então, quando se tem, claro, uma perspectiva de ensino, torna-se mais fácil estabelecer os objetivos e o objeto de ensino da geografia na educação básica. Vale ressaltar que eu não estou falando aqui de objetivos e de objeto de uma aula. Eu estou falando no todo. Eu estou falando naquilo que o professor, que é a professora de geografia, precisa ter em termos de metodologia do ensino de geografia. Ter muito claro que perspectiva de ensino ele assume, porque desta perspectiva de ensino irão decorrer as suas formas de compreender ou de estabelecer os objetivos e também de elencar ou de selecionar os conteúdos ou de elencar ou de estabelecer os objetos de ensino em geografia, ok? Partindo desta premissa inicial, nós podemos agora discutir e refletir um pouco sobre o objetivo do ensino de geografia na educação básica. Em primeiro lugar, há de se considerar o seguinte quando a gente parte desta perspectiva ou desta compreensão do que é o ensino. Então, nesse sentido, significa dizer que o objetivo do ensino de geografia na educação básica, quando se tem essa perspectiva, esta compreensão de que o ensino é uma ação intencional, significa dizer, portanto, que o objetivo do ensino de geografia na educação básica, ele consiste na formação do pensamento espacial dos alunos. Isso é importante porque vai possibilitar os alunos, as alunas, compreenderem o tempo presente que elas e eles vivem e vai possibilitar aos alunos pensarem o futuro, sobretudo mediante as situações que o tempo presente numa sociedade capitalista se apresenta, que é marcado, que é constituído pelas desigualdades. Tendo esta compreensão de que o objetivo do ensino de geografia na educação básica consiste na formação do pensamento espacial dos alunos, isso será fundamental porque dará a esses alunos, a essas alunas, a capacidade deles compreenderem o tempo presente em que eles vivem e também dá a possibilidade deles pensarem o futuro. Sobretudo, como diz Rafael Straforini, na perspectiva do inconformismo com o presente. Porque numa sociedade capitalista como a nossa, o presente é marcado por desigualdades sociais, por desigualdades espaciais, pela ausência dos direitos e pela ausência da cidadania. Então, nessa perspectiva, o papel do ensino de geografia na educação básica é justamente através da formação do pensamento espacial junto aos alunos e às alunas, trazer à tona as condições necessárias para que os alunos possam evidenciar as contradições sociais e as contradições espaciais da sociedade, do lugar, do espaço em que ele vive. Isso é fundamental para que a sua ação maior enquanto sujeito no mundo possa contribuir de forma
colaborativa e de forma coletiva com os demais, na busca por uma sociedade mais justa, na busca por uma sociedade mais equilibrada do ponto de vista do acesso àquilo que é de direito a cada pessoa que no espaço geográfico estar com, ok? A compreensão do objetivo do ensino de geografia nesta perspectiva de que cabe ao professor, cabe à professora desenvolver junto aos alunos essa construção da formação do pensamento espacial, a compreensão do objetivo do ensino de geografia nesta perspectiva recai naquilo que o professor Nestor Kirsten nos chama a atenção, para o fato de que a geografia tem como objetivo compreender a vida de cada um de nós, desvendando os sentidos, desvendando os porquês das paisagens em que nós vivemos e das paisagens em que nós vemos serem como são. Então, entender a lógica que está inserida em cada paisagem é uma ação que consiste nos elementos de aprendizagem em termos da formação do pensamento espacial. Então, implica, nesse sentido, procurar saber como essas paisagens foram construídas, por que essas paisagens são assim, e, nesse sentido, buscar romper com a simples visualização que os elementos que constituem essa paisagem nos apresentam e, dessa forma, possibilita a gente romper com as simples visualizações, como nos diz o professor Kersh, do conformismo que às vezes as paisagens podem nos parecer que são. Nessa perspectiva, o professor de geografia, a professora de geografia, precisa ter como objetivo, precisa saber que o ensino de geografia na educação básica tem que se desenvolver com a pretensão de procurar construir junto aos alunos a formação do pensamento espacial. Nesta perspectiva, a geografia aqui, como nos diz a professora Lana de Souza Cavalcante, constitui-se como uma forma de pensar, que é semelhante àquilo que o professor Paulo César da Costa Gomes vai nos dizer também, que a geografia é uma forma, uma maneira de pensar, é um modo de pensar. Isso é importante ser perseguido, ser buscado atingir pelo docente, porque vai proporcionar um ensino e uma aprendizagem de forma significativa. Nesse sentido, esta perspectiva que toma o ensino de geografia como a pretensão de formar o pensamento espacial, dará toda uma diferença ao professor, à professora que vai estar ensinando geografia, seja no campo, seja na cidade. Ou seja, ter sempre como premissa, ter sempre como preocupação no ensino de geografia ações ou intervenções ou atitudes que procurem formar junto aos alunos o pensamento espacial. Procure instigar nos alunos pensar geograficamente. E o pensar geograficamente, o pensar espacialmente, recai sobre uma pergunta muito básica, uma pergunta muito simples, mas que é de extrema significância, que é de extrema relevância, que foi apontada por Lana de Souza Cavalcante no seu livro O Ensino de Geografia. Então, neste livro, ela vai nos apresentar uma pergunta muito interessante, que é justamente o que se ensina quando se ensina geografia. Ou seja, o que se ensina, eu, professor de geografia, quando ensino geografia? Então, esta pergunta vai me levar ao
ao objeto do ensino de geografia na educação básica. Então, como eu falei, o objeto do ensino de geografia na educação básica, ele recai sobre uma ação que a professora de geografia deve fazer. O que se ensina quando se ensina geografia? Assim como nos chama a atenção a professora Lana de Souza Cavalcante. Esta pergunta, o que se ensina quando se ensina geografia, ela é fundamental para a gente conseguir elencar com clareza, elencar com precisão aquilo que vai ser ensinado aos alunos na educação básica. Nessa perspectiva, a mesma autora, ela nos chama a atenção para o seguinte, de que no ensino de geografia, os objetos de conhecimento são os saberes escolares referentes ao espaço geográfico. Então, o objeto do conhecimento na educação básica são os saberes referentes ao espaço geográfico. E o que são esses saberes referentes ao espaço geográfico? Segundo a mesma autora, Lana de Souza Cavalcante, e segundo também os parâmetros curriculares nacionais de geografia, eles são os seguintes: são os conceitos, são os procedimentos de pesquisa e de ensino pensados com foco no aluno e são os valores. Com relação aos conceitos, algumas coisas precisam ser aprendidas, algumas coisas precisam ser colocadas, né? Que os conceitos, eles não devem anteceder os conteúdos, assim como nos ensina também o professor Nestor Cash. Então, os conceitos não devem anteceder os conteúdos. Ou seja, os conceitos não devem vir antes dos conteúdos. Os conceitos, eles devem ser formados no trabalho realizado com os conteúdos. Nos anos iniciais do ensino fundamental, é fundamental que o professor de geografia, que a professora de geografia, no que se diz respeito ao ensino de geografia, no que diz respeito ao que ensinar em geografia, que essa atitude ela parta das paisagens, que são essas materialidades e estas imaterialidades que a gente consegue ver e que a gente consegue perceber que faz parte do entorno em que a gente vive. A gente desenvolver esta habilidade, este raciocínio junto aos alunos nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, mas nos anos iniciais, assim como também nos anos finais e também no ensino médio, partirmos das paisagens. Ou seja, os conceitos, eles de certa forma, eles não devem, como já foi colocado, anteceder os conteúdos. Eles não devem vir antes dos conteúdos. Os conteúdos, eles devem propiciar, eles devem proporcionar aos alunos a sua construção em termos de conceitos. Nessa perspectiva, por exemplo, como o autor citado Kircher nos vai dizer, antes de definir, por exemplo, democracia, antes de definir, por exemplo, relevo, é importante e é fundamental a gente construir no dia a dia dos alunos em sala de aula relações cotidianas que possam proporcionar as condições para que estes entendam a importância desses conceitos ou de outras ideias na geografia que possibilitem o aluno vivenciar situações para em seguida ensinarmos propriamente essa forma de raciocínio, essa forma de pensamento geográfico enquanto objeto do ensino de geografia, que são os conceitos. Isso é fundamental. Então, ter muito claro que os conceitos que a gente toma como objeto no ensino de geografia, eles não devem vir antes dos conteúdos, mas que eles devem ser formados, devem ser ensinados
no trabalho com os conteúdos. E nessa perspectiva, isso significa dizer, portanto, que é fundamental criarmos situações no dia a dia, situações no cotidiano escolar e situações também nos cotidianos dos alunos que possam lhes proporcionar condições para que estes e estas possam identificar e entender a importância dos conceitos que serão construídos a partir dessas situações vividas. Com relação aos procedimentos, é fundamental sabermos o seguinte: os procedimentos de pesquisa, as metodologias que a gente, enquanto professor e professores de geografia, vem desenvolver em sala de aula, bem como os procedimentos de uma maneira geral que envolve a nossa aula, eles devem ser pensados em função dos alunos, em função da cultura dos alunos. Além da cultura ou além da vivência do aluno, os procedimentos de pesquisa, a metodologia, elas também devem ser pensadas levando em consideração a cultura escolar, a cultura do saber sistematizado. Nesse sentido, os procedimentos de pesquisa, os procedimentos metodológicos, os procedimentos da aula, eles devem ser pensados em função da cultura do aluno, em função da cultura escolar e em função da cultura do saber sistematizado. Significa dizer, no caso, para vocês que são educadoras e educadores do campo em formação, pensar naquilo que a gente chama de educação contextualizada. Não pode se realizar sem levar em consideração o aluno e seu espaço vivido. Não pode se realizar sem levar em consideração a localização da escola e, portanto, da cultura desta escola enquanto escola que se pretende ser escola do campo. Nesse sentido, é fundamental também colocar no centro dos procedimentos de pesquisa e metodologias o saber sistematizado. Ou seja, é importante que se parta do senso comum, que se parta dos conhecimentos vividos, daquilo que os estudantes sabem, para que se possa desenvolver o saber sistematizado. Então, essa realidade, essa tríade de culturas aí, elas devem ser levadas em consideração nos procedimentos tanto de pesquisa quanto nos procedimentos em termos de metodologia de ensino de geografia na educação básica. Ensinar de forma descontextualizada, ou proceder em termos de atividades de pesquisa, em termos de ensino propriamente dito, em termos de ações metodológicas, sem levar em consideração essa realidade, essas culturas, a gente não vai estar contribuindo com a capacidade e nem com o desenvolvimento de habilidades junto aos estudantes destes operarem, desses saber lidar com o espaço geográfico. Por uma razão muito simples, não iremos conseguir desenvolver junto aos alunos o saber ou pensamento espacial, ou saber geográfico ou pensamento espacial. Isso significa dizer, portanto, que é fundamental, quando se parte dessa questão de que tem que se levar em consideração a cultura do aluno, a cultura escolar e a cultura do saber sistematizado, a gente conseguir fazer com que, por exemplo, a observação das paisagens, ou saber quais são os elementos da natureza, o uso de dados estatísticos e cartográficos, a observação, a descrição, a comparação e sínteses sejam desenvolvidas de forma significativa junto aos alunos.
Partindo dessa perspectiva de que os procedimentos de pesquisa e as metodologias de ensino de geografia devem partir das culturas do aluno, da cultura da realidade escolar e do saber sistematizado, isso será importante porque vai fazer com que os alunos consigam desenvolver capacidades, portanto, habilidades de operar com o espaço geográfico. E o que significa operar com o espaço geográfico? Significa o seguinte: em primeiro lugar, significa saber observar as paisagens onde ele está inserido, no lugar em que ele vive. Saber por que elas foram construídas, quando foram construídas, como foram construídas, saber por que elas são daquele jeito, se elas são semelhantes a outras realidades que existem em outros lugares. Então, isso significa dizer, em primeiro lugar, procurar desenvolver essa capacidade nos alunos e essa habilidade em termos de operar com o espaço geográfico. É procurar saber observar as paisagens. Em segundo lugar, significa dizer o seguinte: desenvolver capacidades e habilidades junto aos alunos em termos de proporcionar-lhes as condições de saberem discriminar, saberem descrever os elementos da natureza, saberem quais são as relações que estão presentes e que passam e perpassam os elementos da natureza. E não apenas os elementos da natureza, mas possibilitar-lhes condições de que possam compreender a forma como as relações sociais, a forma como as relações entre os lugares se dão. Isso é fundamental quando a gente desenvolve procedimentos de pesquisa junto aos alunos, procedimentos de ensino, levando em consideração os alunos, a sua cultura, a cultura do ambiente escolar e a cultura do saber sistematizado. Essas condições vão dar possibilidades para que eles possam compreender a possibilidade de observar direito às paisagens através da problematização, questionando como foram produzidas, como foram construídas, quando, por quem, que situações envolveram essas realidades. E vai também proporcionar aos alunos saberem escrever, saberem discriminar os elementos da natureza natural e também discriminar e reconhecer e saber os elementos que constituem, digamos assim, a natureza social, que é a estrutura de classes sociais que nós somos inseridos e organizados. Levar em consideração nos procedimentos de ensino o aluno, a cultura escolar e o saber sistematizado é também proporcionar aos alunos o uso de dados estatísticos e dados cartográficos de forma significativa em suas vidas. Significa dizer que os livros didáticos, que são instrumentos utilizados pelos docentes em sala de aulas, são ricos em dados estatísticos e cartográficos. Então, proporcionar situações que o aluno esteja no centro dessas situações, destas intervenções, faz com que a aprendizagem desses tipos de linguagens e desses tipos de conteúdos que são presentes nos processos de ensino e de aprendizagem em geografia na educação básica possam ser proporcionados de forma significativa. E por fim, o ensino de geografia e parte desses procedimentos em termos de pesquisa e de metodologia, colocando o aluno e a sua cultura no centro, bem como a cultura escolar e o saber sistematizado no centro, vão proporcionar-lhes capacidades e habilidades de poderem fazer a observação, capacidade e habilidade de poderem fazer descrições, comparações e sínteses de conteúdos e de situações
que venham a constituir-se como aprendizagens em suas vidas. Só recapitulando o que eu tinha colocado, os procedimentos enquanto objeto do ensino de geografia, que são basicamente a maneira de fazer a pesquisa junto aos alunos em sala de aula e a maneira de proceder o ensino em relação aos conteúdos. A gente falou que eles devem partir ou devem ser pensados em função da cultura dos alunos, em função da cultura escolar e em função da cultura do saber sistematizado. Isso é importante porque vai possibilitar a capacidade e habilidade dos alunos e das alunas operarem com o espaço geográfico. O que significa operar com o espaço geográfico? Significa, em primeiro lugar, como eu falei, saber observar as paisagens, procurando saber como foram produzidas, por quem, quando, por que são assim. Significa saber descrever os elementos que compõem a natureza, onde ele está inserido, no espaço onde ele está inserido, qual a relação desses elementos da natureza, qual o impacto da sociedade, das populações sobre esses elementos da natureza onde ele está inserido. De igual modo, qual a relação, quais as influências desses elementos da natureza sobre essa população onde ele está inserido, sobre o lugar onde ele está inserido. De igual modo, vai possibilitar a capacidade e as habilidades dos alunos em termos de saber fazer de forma correta o uso de dados estatísticos e o uso de dados cartográficos que estão presentes, como eu falei, nos livros didáticos. Por fim, vai possibilitar aos alunos saberem fazer a observação correta, seja das paisagens, dos territórios, dos lugares, dos elementos da natureza, etc., onde eles estão inseridos. Saber fazer a descrição, que é importante e fundamental, sejam em atividades de campo, sejam em registros de aulas que o professor e a professora estão ali proporcionando. Saber fazer comparações, que são analogias, e também vai possibilitar os alunos fazerem sínteses corretas de conteúdos e de assuntos que são trabalhados em sala de aula. Então, nessa perspectiva, é fundamental ter os procedimentos também como objeto de ensino em geografia na educação básica. Os procedimentos somados aos conceitos vão proporcionar aos alunos uma outra dimensão em termos de objetos no ensino da geografia na educação básica, importantes e fundamentais para o qual a finalidade de tudo isso recai, que são justamente os valores ou o desenvolvimento de valores junto aos alunos na educação básica. Então, quando você tem os conceitos como objeto do ensino de geografia, quando você tem os procedimentos, seja de pesquisa, ou seja, procedimentos metodológicos que levam em consideração a realidade dos alunos e sua cultura, a realidade escolar e levam em consideração o saber sistematizado, você vai recair sobre os valores. Tudo isso vai recair sobre o desenvolvimento e a formação de valores, e a formação de atitudes, e a formação de convicções. Isso significa o seguinte, que tudo isso vai possibilitar aos alunos agirem no espaço geográfico. Vai possibilitar aos alunos valorizar a vida, vai possibilitar os alunos terem corresponsabilidade na gestão das organizações em que eles estejam inseridos,
portanto, na gestão do território, vai possibilitar aos alunos valorizar a busca pelo direito das pessoas ao deslocamento, a busca pelo direito das pessoas ao trabalho, à educação, em termos de serem pessoas que procuram desenvolver atividades de forma coletiva, de forma colaborativa, vai promover atitudes sadias e significativas com a cidade, atitudes significativas com o campo e vai promover nos alunos atitudes e valores que busquem a luta pelo direito ao campo, pelo direito à cidade, pelo direito das condições de vidas dignas, seja no campo, seja na cidade. Nesse sentido, recapitulando, um ensino que parte do objeto, levando em consideração os conceitos, e que os conceitos não devem ser colocados antes dos conteúdos, um ensino de geografia que parte de procedimentos, sejam de pesquisas, sejam procedimentos metodológicos, levando em consideração a realidade dos alunos, proporcionando-lhes possibilidades de saber observar as paisagens, de saber identificar os elementos da natureza e suas relações com as sociedades onde estão inseridos, saber fazer o uso correto dos dados estatísticos e matemáticos, os dados gráficos e cartográficos que são presentes nos livros de dados, proporcionar-lhes a possibilidade de proceder na observação correta das paisagens, descrever os elementos que estão a considerar, saber fazer comparações e síntese, vai proporcionar aos alunos, tudo isso vai proporcionar a formação de valores. Vão recair justamente na possibilidade de saber agir sobre o espaço. Vai promover nos alunos a formação de valores, atitudes e convicções em termos de valorizar a vida. Vai possibilitar os alunos desenvolverem a corresponsabilidade na gestão do território. O ensino de geografia, que tem como objeto esses elementos que a gente pontuou anteriormente, vai possibilitar, junto aos alunos, a valorização do direito das pessoas ao deslocamento, a valorização do direito pelo acesso à terra, acesso ao trabalho, acesso à educação, vai proporcionar aos alunos a formação de serem sujeitos coletivos, vai proporcionar aos alunos e às alunas desenvolverem atitudes com a cidade, atitudes com o campo, vai possibilitar aos alunos que lutem pelo direito à cidade, de igual modo vai possibilitar aos alunos que tenham a consciência de luta pelo direito às condições dignas de se viver no campo. Partindo desse entendimento, é importante considerar esses elementos que foram colocados aí, a perspectiva elencada pelos parâmetros curriculares nacionais de 1998 em termos do ensino de geografia. Segundo esse documento, é importante que os alunos construam um conjunto de conhecimentos na educação básica, sobretudo já no ensino fundamental, que lhes permitam ser capazes de conhecer o mundo atual em sua diversidade, favorecendo a compreensão de como as paisagens, os lugares e os territórios se constroem, que lhes permitam ser capazes de identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas consequências em diferentes espaços e tempos, de modo que construa referenciais que possibilitam a participação propositiva e reativa nas questões socioambientais locais. Então é fundamental que o ensino de geografia possibilite também isso aos estudantes, ou seja, essa capacidade de identificar e avaliar as ações. Vocês lembram na videoaula anterior que a gente falou que o espaço geográfico
é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações. Então, nós, enquanto professores e professores de geografia, precisamos possibilitar que os alunos possam identificar e avaliar as ações dos homens, da sociedade e suas consequências nos diferentes espaços e nos diferentes tempos, ao longo do processo histórico, de modo que se possa o estudante construir referenciais que lhes permitam a participação propositiva e uma participação reativa nas questões sociais e nas questões ambientais nos lugares onde eles vivem. É importante e fundamental possibilitar que os alunos possam conhecer o funcionamento da natureza em suas múltiplas relações, de modo que compreenda o papel das sociedades na construção do território, da paisagem e do lugar. Aqueles elementos que eu falei anteriormente, eles aparecem aqui nos parâmetros curriculares nacionais. E aqui chama a atenção para essa possibilidade que os alunos devem ser capazes de desenvolver em termos de conhecimento, em termos de pensamento geográfico, que é justamente o fato de poder conhecer o funcionamento da natureza e suas múltiplas relações, de modo também que se possa compreender as influências dessas relações na sociedade e compreender o impacto que a sociedade ou as sociedades estabelecem com a natureza a partir dos territórios e dos lugares onde eles e elas, alunos e alunas, vivem. Os parâmetros curriculares nacionais também estabelece que é fundamental no ensino de geografia na educação básica que os alunos possam compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas dinâmicas e interações. Ou seja, é importante que eles possam entender que os sistemas de objetos e os sistemas de ações que formam o espaço, que constituem os fenômenos geográficos, são estudados e devem ser compreendidos em suas interrelações. Ou seja, é importante aqui que o professor, a professora de geografia, procure estabelecer entre os conteúdos estudados as dinâmicas e as interações que se constituem em sua totalidade. Importante deixar claro para eles que eles possam entender e compreender que os fenômenos geográficos que eles estudam, eles não acontecem de forma separada, eles não acontecem de forma isolada. Isso é um objetivo do ensino de geografia na educação básica, possibilitar que os alunos possam compreender a espacialidade e temporalidade dos fenômenos geográficos estudados em suas dinâmicas e em suas interações. De igual modo, e não menos importante do que os objetivos demais que os parâmetros curriculares nacionais apresentam acerca do ensino de geografia na educação básica, este, na minha perspectiva, é o mais importante. Possibilitar que os alunos, através do ensino de geografia na educação básica, possam compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, os avanços tecnológicos e as transformações socioculturais são conquistas ainda não usufruídas por todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, empenhar-se em democratizá-las. Isso significa que o ensino de geografia na educação básica deve, através dos processos de ensino e aprendizagem, através de traçar objetivos e objetos de ensino na educação básica, proporcionar essa pretensão junto aos alunos na educação básica. Os alunos precisam ter essa noção que, em geografia, o desenvolvimento desse conhecimento
de que as conquistas sociais, as conquistas em termos de condições de vida, as conquistas em termos dos direitos políticos, as conquistas em termos de acesso à inclusão digital, às tecnologias e as transformações em termos de acesso à cultura não são ainda usufruídos e usufruídas por todas as pessoas. E nesse sentido, é importante que eles possam desenvolver possibilidades, possam desenvolver atitudes e valores em que procurem fazer com que esses direitos e essas condições possam ser usufruídas por todos. Então, isso é fundamental dentre aqueles objetivos do ensino de geografia na educação básica. Este aqui eu considero o mais importante de ser desenvolvido no ensino de geografia na educação básica, como os parâmetros curriculares nacionais aí apregoa. Ainda de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, é importante que o ensino de geografia na educação básica possibilite aos alunos conhecer e saber utilizar procedimentos de pesquisa da geografia para compreender a paisagem, o território e o lugar, seus processos de construção, identificando suas relações, problemas e contradições. Esse objetivo aqui recai naquilo que a gente discutiu anteriormente sobre os procedimentos de pesquisa. Então é importante que os procedimentos de pesquisa eles tenham os alunos em sua cultura, bem como a realidade da escola e a cultura do saber sistematizado no centro desses procedimentos, para que os alunos possam, de fato, compreender as paisagens e possam se compreender como elemento que forma essa paisagem, que forma o território onde ele vive e que forma o lugar onde ele vive. E que possam compreender que esses processos estão em construção e possam identificar as relações, os sistemas de ações que fazem parte dessas paisagens, dos territórios e dos lugares onde eles vivem, identificando os problemas sociais que aí estão presentes, que são as desigualdades, que são representados nas contradições dos elementos que formam as paisagens, dos elementos que formam os territórios e dos elementos que formam os lugares onde eles vivem, onde eles habitam. Um outro objetivo do ensino de geografia na educação básica, apresentado pelos parâmetros curriculares nacionais de geografia, é este, de que o ensino de geografia deve orientar os alunos e as alunas a compreender a importância das diferentes linguagens na leitura da paisagem, desde as imagens, música e literatura de dados e de documentos de diferentes fontes de informação, de modo que interprete, analise e relacione informações sobre o espaço. Então é importante que no ensino de geografia, na educação básica, possam ser trabalhados recursos ou possam ser trabalhadas diferentes linguagens na leitura das paisagens, na compreensão dos territórios e na compreensão dos lugares. Significa dizer que é importante o uso da imagem. A imagem na geografia não é apenas algo ilustrativo, a imagem requer para a sua compreensão um conhecimento, que esse conhecimento a gente chama de linguagem. É importante usar também a música como uma linguagem que facilita o ensino de geografia, que possibilita o ensino de geografia. De igual modo também como a literatura facilita a compreensão de conteúdos e a construção de conceitos por parte dos alunos. Também dados que são levantados em pesquisas pelos alunos em sites e órgãos oficiais, bem como documentos de diferentes fontes que também podem ser utilizados como fontes de
informação que leve à interpretação, que leve à análise dos conteúdos que proporcionem aprendizagem no ensino de geografia, na educação básica. Um outro objetivo apresentado pelos parâmetros curriculares nacionais de geografia, que o ensino de geografia deve proporcionar aos alunos, é o fato de proporcionar a eles saberem utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a espacialidade dos fenômenos geográficos. Isso aqui tem a ver, em grande medida, com a possibilidade que deve ser dada aos alunos de saber utilizar a linguagem gráfica. E a linguagem gráfica aqui não se refere apenas aos gráficos e tabelas presentes nos livros didáticos, mas também refere-se aos elementos cartográficos, mapas, plantas, que são presentes também nos livros didáticos. Então, os alunos devem saber utilizar essa linguagem, porque ela é uma possibilidade de obter informações e é uma possibilidade de representar os fenômenos espacialmente, representar a espacialidade dos fenômenos geográficos. Isso é uma habilidade e isso é um objetivo fundamental que o ensino de geografia deve proporcionar aos alunos, aos educandos na educação básica. Por fim, os parâmetros curriculares nacionais apresentam como objetivos do ensino de geografia na educação básica a possibilidade dos alunos desenvolverem a valorização ou conhecimentos que busquem valorizar o patrimônio social e o patrimônio cultural, bem como procure respeitar a sociodiversidade, ou seja, a diversidade social, reconhecendo como direitos dos povos e indivíduos e elementos de fortalecimento da democracia. Esse princípio, em termos de objetivo aqui, ele é fundamental na busca de uma sociedade que se ature, a busca de uma sociedade em que seus indivíduos se aturem uns aos outros, que é justamente através do direito de reconhecer e respeitar a diversidade dos povos que habitam os lugares, que habitam os territórios. Nessa perspectiva não existe povos inferiores nem povos superiores, mas é fundamental desenvolver o respeito à cultura e à diversidade dos povos, bem como aos direitos, bem como a sua inserção e a sua participação na sociedade através da luta, através do fortalecimento de uma sociedade democrática. A gente sabe que isso no Brasil, a democracia vive como uma gangorra e o ensino de geografia tem essa incumbência, tem esse objetivo de possibilitar aos alunos a valorização dessa diversidade, porque é essa diversidade que em uma democracia consegue os povos com suas diferenças conviverem. É somente através de uma sociedade democrática que os direitos dos povos podem ser respeitados, porque os povos não são iguais, têm culturas diferentes, têm características em termos de técnicas diferentes, têm perspectivas e crenças diferentes. E isso é para ser vivido, e isso é para ser vivenciado pelos estudantes em geografia. Valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar os direitos dos povos é fortalecer a democracia. Isso precisa ser valorizado nos processos de ensino de geografia, pois se constitui como um objetivo importante desse conhecimento ensinado na educação básica. Percebemos, portanto, dessa forma, que são objetivos do conhecimento no ensino de geografia na educação básica não apenas aqueles conhecimentos sistematizados, como os conteúdos presentes nos livros didáticos e etc.,
mas também são procedimentos em termos de pesquisa, em termos de metodologias, são o desenvolvimento de habilidades, a procura pelo desenvolvimento junto aos alunos de atitudes e valores que são ligados a esses conhecimentos construídos em sala de aula, que vão se constituir como objetos do conhecimento geográfico. Como a gente pode perceber, nesses objetivos elencados pelos parâmetros curriculares nacionais que eu apresentei aqui para vocês. Nesse sentido, é importante destacarmos assim, para concluir esse tópico, assim como Lana de Souza Cavalcante, que defende que a espacialidade dos eventos geográficos são o objeto de estudo da geografia escolar. Para tanto, aquela pergunta que nós fizemos no início, que é a pergunta que ela faz, né? O que se ensina quando se ensina geografia, é justamente procurar ensinar a observar a realidade e compreender essa realidade que o aluno, que o estudante está inserido. Isso é importante porque vai possibilitar aos alunos contribuir com a sua formação cidadã, vai possibilitar aos alunos, de certa forma, desenvolver um modo de pensar a respeito do mundo em que ele está inserido, já que a geografia, através da perspectiva de Lana de Souza Cavalcante e também através da perspectiva de Paulo César da Costa Gomes, se constitui como um modo de pensar a respeito de algo. Dessa forma, Lana de Souza Cavalcante nos ensina que, por meio dos conteúdos, é importante que os alunos possam perceber a espacialidade da realidade, possam desenvolver a construção dos conceitos, possam desenvolver procedimentos, atitudes, habilidades e valores em termos do ensino de geografia, que vai se constituir como uma maneira de viver melhor no espaço geográfico, com o espaço geográfico, respeitando as diversidades, os direitos dos povos e procurando, através da sua busca por ser cidadão, fortalecer a democracia. Nesse sentido, para finalizar a nossa aula, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso último tópico, que tem a ver com o papel do professor de geografia nesse processo do ensino de geografia na educação básica, frente aos objetivos do ensino da geografia e frente aos objetos, ou frente ao objeto do ensino de geografia na educação básica. Nesse sentido, o papel do professor de geografia no ensino de geografia na educação básica é propiciar aos alunos, às alunas, os elementos teóricos e os meios de pensar, os elementos cognitivos e operacionais necessários ao desenvolvimento da consciência do espaço. Então, a função do professor e da professora de geografia é propiciar elementos teóricos e meios e formas de pensar o espaço geográfico. Conforme as colocações de Ponchuska, Paganelli e Cassetti, que são autoras do ensino da geografia, o perfil docente para o professor de geografia na educação básica exige o seguinte: dominar o conhecimento historicamente produzido no âmbito da ciência de referência e da disciplina a ser ensinada, além de reconhecer o significado social de sua profissão e o papel que a geografia cumpre na formação dos estudantes. A gente falou na nossa videoaula anterior da importância ou do que é importante ser levado em consideração no ensino de geografia. E uma das coisas que a gente falou bastante foi da importância de saber a diferença entre a geografia enquanto uma ciência e a geografia enquanto uma disciplina ensinada na educação básica. Além disso,
é importante, como as autoras nos apresentam, reconhecer a importância social, o significado social do papel do professor e da professora de geografia na formação dos estudantes. Além disso, é fundamental ao professor, à professora de geografia, procurar saber atuar de forma individual e também de forma coletiva, com muita criatividade, flexibilidade e cooperação entre estudantes e colegas professores. Além disso, é fundamental ao professor, à professora de geografia, procurar saber atuar frente a essas realidades das escolas onde irá trabalhar. Seja atuar de forma individual e também saber atuar de forma coletiva. Procurar, na maioria das vezes, desenvolver a criatividade para com a produção de materiais ou desenvolvimento de procedimentos necessários à construção do conhecimento por parte dos alunos, procurando estabelecer relações de cooperação entre os próprios estudantes, entre os seus colegas e professores da escola, da realidade escolar onde se insere. É fundamental também ao professor de geografia ensinar, aproximando a teoria e a prática, onde a sua formação como docente ela não deve se limitar aos conhecimentos que ele produziu, que ele construiu no curso de licenciatura ou no curso de bacharelado que ele fez. No caso aqui específico, aos estudantes em formação na educação do campo, é importante a busca por aproximar teoria e prática lá na escola do campo que você vai estar ensinando. E não esquecer jamais que a sua formação como docente que você adquiriu na universidade, no curso que você fez, ela não deve se limitar a esse curso que você fez. Há uma necessidade para todos nós que vai exercer a docência procurarmos a formação complementar, procurarmos a formação continuada a essa formação inicial que nós tivemos no curso que foi feito na graduação. Por fim, as autoras nos apresentam como importantes ao professor de geografia desenvolver ou ter como princípio a interação entre pesquisa e ensino, no qual o processo de investigar está presente e articulado aos conhecimentos produzidos historicamente e à realidade dos estudantes. Essa busca pelo princípio da interação entre a pesquisa e o ensino é o que vai fazer um grande diferencial nos processos e nas práticas de ensino e nas metodologias de ensino que o professor, que a professora de geografia venha procurar desenvolver na escola onde está atuando. Dessa forma, eu gostaria de finalizar colocando uma citação e trazendo aqui uma citação de Rafael Straforini, que é bem conclusiva e que é bem interessante para essa aula que desenvolvemos hoje. Então, há de se considerar, diante de tudo isso que foi visto nesta videoaula, que o papel da geografia junto aos estudantes da educação básica, seja a educação infantil, seja o ensino fundamental, o ensino médio, ele vai consistir em buscar proporcionar aos alunos a formação na perspectiva do cidadão. O cidadão que busque sempre a justiça e a equidade social a partir do processo de reflexão crítica que ele vai construindo ao longo de sua formação sobre os fenômenos e eventos espaciais em suas múltiplas e indissociáveis escalas de análise, ou seja, considerando o que existe no seu local, considerando o que existe no global. Isso é fundamental como partes de um todo indissociável. Trata-se de operar com um conjunto de conhecimentos que, portanto, atua e desenvolve formas de raciocínio geográfico. Eram esses elementos que eu tinha colocado nesta videoaula. Espero que vocês possam ter compreendido os objetivos e o objeto de ensino de geografia na educação básica. Por fim, eu apresento para vocês as referências
que eu utilizei para o desenvolvimento desta videoaula e que vocês possam aprofundar o conhecimento que aqui foi pontuado de forma introdutória. Então, para esta videoaula eu utilizei como documento balizador os parâmetros curriculares nacionais de geografia. Utilizei esses dois livros de Lana de Souza Cavalcante, Geografia e Prática de Ensino, e o livro dela, O Ensino de Geografia na Escola. Mais especificamente, este tópico que trata sobre a geografia do aluno como referência do conhecimento geográfico construído em sala de aula. Usei também esses dois textos, A Geografia é o Nosso Dia a Dia, de Nestor Kirchner, e utilizei também o livro Para Ensinar e Aprender Geografia, de Pontiusca, Paganelli e Cacete. Por fim, utilizei esses dois textos de autoria de Rafael Straforini, que também é um autor da área de ensino da geografia. Primeiro foi Ensinar Geografia nas séries iniciais, o desafio da totalidade mundo, que foi a sua dissertação no mestrado. E também utilizei para o desenvolvimento desta videoaula o texto O Ensino de Geografia como Prática Espacial de Significação. Esses materiais, parte deles vocês encontram na internet e eu aconselharia a leitura, a busca por aprofundamento dos conhecimentos acerca do objetivo e do objeto de ensino da geografia na educação básica, a leitura desses documentos. No mais, é isso e obrigado.